Salve, salve, meu tricolor! Vamos começar o vídeo de hoje pedindo pra você se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo e comentar para estar me ajudando a bater a meta de 500 inscritos até o fim dessa primeira semana que termina hoje, né? E hoje eu decidi fazer outro vídeo diferente, né? O vídeo de ontem, sábado, foi o vídeo mostrando as piores contratações do São Paulo, na minha opinião. E agora eu vou mostrar como o São Paulo vende mal a base. Por que como o São Paulo vende mal a base? Ó, aqui temos 10 nomes da base que foram vendidos, que poderiam ser vendidos por um valor mais alto. Eu acho que o único que está com um valor bom aqui, interessante, é a venda do Antony. Tirando ela, eu acho que os valores poderiam ser melhores, né? E bora começar essa lista com... Não tem uma ordem de valores, não tem uma ordem de nomes, tá? Mas vamos falar do Sara, né? Gabriel Sara foi vendido pro Norte, né? Por cerca de 10 milhões de euros. Um valor mais ou menos razoável pelo que o Sara jogava. Mas eu acho que se deixasse maturar um pouquinho ele no elenco, poderia vender ele por um valor bem mais alto, né? Outro jogador é o próprio Matheus Alves, que foi vendido para o CSKA por 6 milhões de euros. O São Paulo começou a negociar com o CSKA. Antes de começar, disse que só iria negociar se fosse acima de 10 milhões, mas acabou negociando o garoto por 6 e vendeu ele por 6 para o CSKA, né? Bem recente, inclusive, ele viajou para a Rússia na quinta-feira, né, para assinar com o clube, fazer os exames médicos e jogar lá, né? O próximo é o William Gomes, que foi vendido para o Porto a preço de banana, como todos nós dizemos. Só que eu tava vendo, foi sexta-feira, eu vi na sexta-feira no Instagram que o Igor Jesus, do Botafogo, foi vendido por 74 milhões de reais. Tá? 74 milhões de reais. E o William Gomes, ele foi vendido por 64 milhões de reais. 10 milhões a menos. Agora a dúvida que fica: o São Paulo vendeu bem ou o Botafogo vendeu mal? Na minha opinião, o Botafogo vendeu mal, porque poderia ganhar bem mais dinheiro ainda no Igor Jesus. E o São Paulo também vendeu mal o William Gomes, porque poderia ganhar bem mais dinheiro no William Gomes, porque eu acho que, pelo que o William Gomes poderia desempenhar no São Paulo, jogou bem pouco, né? Mas se ele jogasse, ele poderia ser vendido por 20 milhões fácil. 20 milhões de euros fácil. Render uma boa grana ao São Paulo. Outro que foi vendido bem barato, inclusive nem chegou a jogar no São Paulo, foi o zagueiro Tuta, né? Que se destacou na base, foi vendido pro Eintracht Frankfurt da Alemanha. Não sei se eu falei certo o nome do clube. Tentei, mas não consegui. Mas tá bom, né? Ele foi vendido pra Alemanha por 1 milhão de euros. 1 milhão de euros. 1 milhão. 1 milhão. Bem ou mal vendido, na opinião de vocês? Pra mim, São Paulo vendeu muito mal esse garoto. Porque ele virou ídolo lá na Alemanha. Pode estar saindo do clube, né? Mas é indiscutível que, pelo preço que compraram ele e pelo que ele desempenha, ele poderia ser vendido por um valor bem mais alto. Próximo da lista é o Antony, que foi vendido para o Ajax por 16 milhões. É um valor até razoável, né? Esse valor pelo Antony. Mas eu acho que poderia ter vendido por 25, né? Poderia ter vendido por um valor mais alto também o Antony. Se deixasse ele um pouquinho mais no elenco aí, deixasse ele maturar um pouquinho mais no elenco aí, né? Que ele já ia chegar praticamente no Ajax pronto e ia sair por um preço mais alto. Assim o São Paulo poderia render mais grana, né? E por isso que dá pra entender como que o São Paulo tá nessa dívida. A gente fica perguntando, pra onde vai ir pro dinheiro? O São Paulo ganha essa merrequinha, né? Praticamente, podemos dizer, que são valores baixos com jogadores que vêm da base. E aí contrata jogadores que nem eu falei no último vídeo, das piores contratações. Que são jogadores que gastam um valor alto até para trazer eles pro São Paulo, né? Próximo jogador da lista é o Marquinhos, né, que foi vendido pro Arsenal. Para mim o Marquinhos ele poderia ser vendido também por um valor mais alto.
foi vendido por 3,5 milhões de euros, né? Porque poderia ser vendido por um valor mais alto. O Marquinhos também tinha essa característica de ser veloz, vibrador. Foi vendido cedo. Todos os garotos, na minha opinião, se vendessem ele um pouquinho mais tarde, poderia render um valor maior neles. Porque ia maturar ele no elenco e aí os clubes lá de fora iam ver eles com outros olhos. Na minha opinião, né? Outro que foi vendido barato foi o Luiz Araújo, né? Vendido pro Lille, que foi vendido por cerca de 10 milhões e meio. 10 milhões e meio. Foi um valor até interessante pelo Luiz Araújo, mas poderia ser um valor mais alto. Mas quando ele foi vendido foi um valor até interessante. Outro foi o Brenner, né? O Brenner tava destruindo no São Paulo, né? Tava jogando o melhor futebol que eu já vi o Brenner jogar. Pra mim, naquele ano que ele foi vendido, né? Tava sendo destaque, tava sendo artilheiro, foi vendido ao Cincinnati dos Estados Unidos para jogar a Major League Soccer, né, a MLS, e foi vendido por 13 milhões de dólares, né? Ele também poderia ser vendido por um valor um pouco maior. Pelo futebol que ele estava jogando, pelo menos uns 20, né? Poderia ser até mais. Pelo menos uns 20. Mas poderia ser vendido por 30, por 40. Pelo futebol que ele estava jogando, ele poderia ser vendido por bem mais. Outro jogador foi o David Neres, que nem chegou a jogar muito pelo São Paulo. Se eu não me engano, ele jogou uma partida pelo São Paulo. Ou duas, se eu não me engano. E foi vendido ao Ajax por 12 milhões. Poderia ser vendido por um valor maior também. Eu acho que pelo futebol que o David Neres apresentou lá no Ajax, uns 18, pelo menos 16, tava bom. Porque pra mim, o Antony joga muito mais do que o David Neres. Não sei o que vocês acham sobre isso que eu acabei de falar. Mas pra mim, o Antony ele joga muito mais que o David Neres. Deixa aí nos comentários, que eu quero saber. E aqui o último da lista é a venda do Ângelo, né? Que foi vendido pro Strasburgo. Um lateral muito promissor aí da base. Foi vendido por 5 milhões de euros. Apenas 5 milhões de euros. Ele poderia ser vendido por um valor muito mais alto também, né? Então, dá pra entender o porquê o São Paulo tá aí se afundando em dívidas cada vez mais, né? Amanhã nós voltaremos com os vídeos normais, com notícias diárias, né? Eu fiz esses vídeos um pouco diferentes aí no fim de semana, mas a gente vai voltar com as notícias na segunda-feira. Por que eu fiz esses vídeos um pouco mais diferentes? Porque eu quero testar o algoritmo, eu quero entender o que o público gosta, se vocês gostam de vídeos diferentes também. Porque se vocês gostarem desses formatos de vídeos um pouco mais diferentes ao fim de semana, eu vou fazer o seguinte: eu gravo notícias de segunda a sexta e fim de semana, né, sábado e domingo, eu trago vídeos um pouco mais diferentes, com, sei lá, posso trazer vídeos com análises, posso trazer histórias do São Paulo, eu posso trazer vídeos um pouco diferentes. Deixa aí nos comentários o que vocês acham, que eu quero saber. Se vocês querem informações diárias sobre o Tricolor, análise de jogos e muita opinião, você encontra aqui no Eterno Tricolor News. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comenta e valeu!